Bora curtir o carnaval? Tá rolando, gente, o Rap Folia. Até 50% de desconto nos combos dos melhores restaurantes. Peça já o seu e aproveite o carnaval do seu jeito. Novos usuários ainda ganham 40% de desconto nos pedidos acima de R$30 usando o cupom RAPCASH. Não dá pra perder, gente. Baixa agora o app do Rap. Com certeza. E como que é essa tua relação, assim, com a tua imagem? Você sempre se achou bonita? Você sempre teve... Como foi essa construção da sua autoimagem, assim? Tô te perguntando isso porque, assim, é muito comum, até aqui já ouvi várias pessoas falando que na adolescência, lá atrás, já teve muito problema com imagem, assim, sabe? De não se achar bonita mesmo. Ontem eu vi um vídeo muito interessante, cara, no Instagram, falando que nós, mulheres, nós temos mania de não aceitar elogio, né? Alguém te fala assim, nossa, como tá bonita essa tua roupa? E você fala, ai, comprei na promoção. Você nunca fala assim, obrigada. É só você falar assim, obrigada. É só agradecer, sabe? Ser grata. E a gente tem, foi na promoção. Tipo, seu cabelo tá bonito. Ih, mas tá precisando corrigir a raiz, sabe? A gente tem a mania de não aceitar o elogio. Como que foi como que foi essa tua relação com a tua imagem, assim? Cara, na escola, eu sempre passei por uns perrenguezinhos aí, né? Inclusive, outro dia, eu gravei até uma publi que tinha que falar sobre isso, né? Assim, tipo, apelidos que você teve na infância, eu achei bastante legal. Apelidos que você teve na infância e que talvez, sabe, tipo, te levaram, assim, a ter autoestima baixa. Uhum. E uma das coisas que eu tava contando até pra Jéssica, outro dia, minha amiga, isso, e ela não sabia, eu não tinha contado pra ninguém isso, e nem eu me lembrava. E por causa dessa publi, me fez lembrar isso. E eu tenho esse sinal aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Eu tenho esse sinal. E muita gente ainda confunde, ainda me pergunta o que é. Aí ele, na escola, ficavam falando pra mim que era sujeira. Falava, é sujeira, vai lavar isso, é sujeira. E um dia eu cheguei em casa e, cansada já, né, de todo mundo falar isso, eu falava, não, é sinal. Eu falava, não, é sujeira. E eu comecei a ficar muito triste. Cheguei em casa, peguei uma escova de roupa e comecei a, tipo, lavar, pensando que era sujeira e chorando. Com quantos anos, mais ou menos? Nossa, isso eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Nossa, muito novinha, né? Muito novinha. E aí eu lavava e não saía. Aí eu falava, nossa, não sai, essa sujeira não sai. Isso ficou machucado e não saiu. E essa época da minha vida me fez muito mal, né? Eu fiquei, tipo assim, achando que era uma coisa ruim. Porque eu não via ninguém assim. E todo mundo falava que era uma coisa ruim, que era uma sujeira, e zoava com a minha cara e tudo mais. Então, esse sinal aqui levou um tempo pra eu aceitar. Inclusive, eu fiz uma tatuagem por cima. Na época que eu fiz, foi meio que assim, tipo, eu dizia que não. Mas foi pra esconder. Hoje, eu queria não ter feito, porque eu aceito ele, acho lindo, né? A gente demora, né? Mas a gente demora, isso. E assim, mas daí, isso foi um pouco na infância. Quando eu comecei a crescer mais um pouquinho, eu não tinha problema, não. Com a minha autoestima, não. Me achava muito bonita. Só que quando eu comecei a trabalhar na internet... Aí começou. Aí começou o babado. E quando eu comecei a trabalhar na internet, foi logo... depois que eu engravidei. E aí você sabe, né, que muda muito nosso corpo, é uma fase, né? Não, e é uma fase. Exato. Hoje a gente tem até a consciência. Se a gente, de repente, engravida de novo, a gente já sabe que é um processo, que demora, não é rápido. Para algumas até pode ser. E eu sempre falo isso, cada um tem um... Exato, porque cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo, cada mãe... Cada corpo é um corpo, Então, tipo assim, mas o primeiro baque, eu acho, da primeira gravidez sim. E eu era muito novinha, engravidei com 19. Tinha acabado de fazer 19. Então, assim... Foi um baque pra mim, um susto, e meu corpo mudou também completamente. E aí, uma das coisas que mudaram bastante na minha gravidez foi o meu nariz, que, né, ficou desse tamanho aqui, assim. E aí, aí o pessoal ficava... Eu tinha pavor, tá? Porque o meu trauma também era nariz, né? Mas o meu vinha lá da infância, da adolescência, o povo fazendo bullying comigo com o nariz, mas eu nunca pensei em operar por causa disso, não. Porque eu nem sabia, sabe? Eu até falei isso em outro podcast, eu não sabia que podia operar, sabe aquela coisa de adolescente? Sim, eu ia sim. Tudo bem, vou ter que aceitar. Mas quando eu fui pra internet também. Aí as pessoas falaram, nossa, tá ganhando dinheiro com internet, não faz esse nariz? Entendeu? Aí foi quando eu resolvi fazer. Eu também. Eu não tinha nenhum problema com o meu nariz, nunca tive. Tipo assim, a infância, a adolescência toda, nunca tive problema com o nariz. Não, vou falar uma coisa pra você. Quando eu vi que você foi fazer a cirurgia do nariz, eu já te acompanhava, né? Eu só perguntei assim, eu já tinha feito as minhas, eu falei, pra quê? Pra quê? Gente, mas você fica, né, tipo assim, você fica meio que cega, né? Você vê as pessoas falando, aí você começa a achar que é verdade. Sim. Então, naquela época eu tava muito frágil, sabe? Sobre qualquer coisa. Hoje não me abala mais. Sabe? Sobre o que falam sobre a minha aparência, sobre qualquer coisa assim, não me abala. Mas naquela época eu era uma menina, muito novinha. Eu acho que é o início também. O início, eu não sabia como lidar. Hoje eu sei como lidar, mas na época não. Então eu via aquilo, eu achava que as pessoas estavam falando era verdade.
que era uma coisa que as pessoas tinham percebido em mim, que eu tinha que mudar para poder me encaixar ali naquele padrão, naquela coisa de nariz fino, sabe? Então eu entrei muito nessa noia. E foi isso que me levou a fazer todas as cirurgias que eu fiz, todas as coisas. E aí foi quando eu fiz, né, a primeira cirurgia do nariz e tudo mais. Mas foi porque eu comecei a entrar nessa noia da internet. De que o meu nariz não era bonito, de que era muito grande. O pessoal era que muito... falava, era por isso que tu resolveu fazer? Sim, porque eu não tinha nenhum problema com o nariz. Meu nariz era perfeito. E tu fez nariz e fez mais alguma outra cirurgia? Fiz a lipo depois que eu tive Apolo. Aí logo depois, porque também, ó, não tinha intenção de fazer, mas aí tive. Aí vi meu corpo totalmente diferente. E aí. Vi aquele processo, não vi aquele o processo. Não queria aceitar. E além disso, tinha internet. Que aí ficava, você tá muito gorda, não vai emagrecer não, a barriga tá grande, tá. Sabe, né? Aquela coisa, aquela pressão. Então, eu comecei a ficar me sentindo muito mal. E aí fui lá, 3 meses tinha Apolo. Muito pouco tempo. Fiz silicone e fiz a lipo. E tu já não tava... Tu não amamentou, chegou a amamentar? Meu leite secou. Pouquinho tempo, né? Pouquinho tempo. Eu amamentei o Lucas até 3 meses. Não, o pessoal falava muito pra mim, né? Só que eu, pra completar, ainda tive diástase. Então, tipo assim, minha barriga não voltava mesmo. Até hoje, se falar que voltou, Gente, mas eu nem melhorou. esperei o processo no meu corpo. Você vê como eu tava tão na noia, que eu nem esperei. Porque 3 meses ainda, né? Tipo, super recente. Eu nem esperei o processo no meu corpo, né? De ir voltando ali, aos poucos. Não. Fui lá e só queria resolver logo. E me conta esse negócio do nariz. O que aconteceu? Assim, tu fez uma ou fez duas? Duas. Gente, já perdi as peças, conta. Eu fiz 3, né, minha filha? Mulher, olha, o que aconteceu? Eu fiz a primeira, que foi aí, né? Nessa época, quando eu falei que eu queria me encaixar nisso, né? A galera ficava falando muito, eu comecei a achar que tava falando, era verdade, enfim, eu comecei a ver defeito. Antes, engraçado, né? Que antes eu não via defeito, eu achava o nariz normal. Propósito não. Você nem olhava, né? Nem É olhava, aquela nem via coisa defeito. que você viu o conjunto, que é o correto. Antes a gente via o conjunto. Aí quando a pessoa começa a apontar um defeito, você começa a ver aquilo ali, só aquilo. Entendeu? Então aí eu comecei, não via defeito, e depois que começaram a falar, eu comecei a falar, nossa, é um problema mesmo. Então eu comecei a achar, a ver o meu nariz como se fosse um defeito, um problema, como se fosse feio, como se não estivesse combinando comigo, como se eu tivesse o nariz fino, eu seria mais bonita. Comecei a entrar nessa. Aí, ok. Aí, depois da lipo que eu fiz, aí eu cheguei a comentar com o médico. Eu falei, meu nariz, você acha que dá pra fazer alguma coisa? Tá. Aí ele, dá sim. Dá pra fazer, vamos fazer. Aí ficou insistindo ali, aí ele já me deu mais uma força ali pra poder... Uma força pra poder fazer. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Daí, quando eu fiz essa primeira vez, ficou tipo assim... Terrível. Tu não gostou de lá de cara? Não. Foi que nem eu, assim. A gente até quer aceitar, né? Aceitar. Mas tu não passou por esse processo e tu falou assim, não, vai melhorar. É com um ano que vai melhorando. O resultado de nariz demora mais. A gente quer, né? Tipo assim, principalmente porque você queria tanto fazer ali, as pessoas começam a falar, mas tá feio. Aconteceu exatamente isso. Não, mas vai passar, vai melhorar. A recuperação demora mesmo. Até pra você querer aceitar aquilo ali, né? Então eu ficava muito nessa. Só que eu sabia que tinha uma coisa errada. Tu chegou a ficar com um problema pra respirar assim, não? Fiquei. Porque eu fiquei muito. Fiquei também. E uma coriza, do nada. O meu tinha uma coriza que E o meu até hoje tem também. Fica escorrendo. Não, na terceira que eu fiz a correção, eu parou. Hoje eu não tenho mais essa coriza que fica. Mas o meu era tão forte. Eu tô falando contigo aqui, a coriza descia, sem eu ter o controle. Aí eu tava fazendo peça, rodando o Brasil inteiro na época. Você imagina, eu tive que fazer às pressas depois. Enfim. Mas aí conta. Tá, aí eu fiz essa primeira, né? Ficou muito ruim. Ficou bem torto, ficou, sabe? Tipo assim, ele diminuiu meu nariz. Meu nariz era só, assim, abertinho aqui do lado. E quando eu pedi pra fazer isso só, tipo, de fechar. E ele diminuiu, ele raspou. Não sei o que foi que ele fez, que ele tirou, assim. Dá nem pra entender, nariz, né? Não dá pra entender. Que o nariz subiu, assim, sabe? Quando você olha, assim, dá pra ver, ó. Tipo, o buraquinho do nariz dá pra ver praticamente já dentro da minha cabeça. Já. Na primeira vez. Na primeira vez. Deixa eu só fazer uma pergunta de técnica aqui. Eu tô sentindo um chiado no coisa. Sim. É porque, Vini? porque Talvez tenha que... eu tive que aumentar a sensibilidade do mic por conta da movimentação, que às vezes ela se afasta do microfone. Aí a galera tá ouvindo, tá reclamando que tá baixo. Não, bota mais pertinho, não é melhor botar mais pertinho? Se quiser sentar mais próximo da mesa, é bom. Pode Você ficar confortável, mais, né? Se você abaixar mais ele vai Agora, ficar ô Eve, aproveitando mais a interrupção, Pois não, meu filho. estamos com 12.800 visitantes. Opa! Espectadores. Todo mundo ouvindo aqui a história da Esther. Gente, Mas um não beijo tem pra você. 2.600 likes. Então, Então, né? meu amorzinho, Puxa a orelha. por favor, Por favor, gente. clique Puxa a em orelha. gostei nesse vídeo, que vocês têm a mania de entrar no vídeo pra assistir e esquece que você tem um dedo de tirar meleca e você pode clicar aí no gostei, você pode, né, compartilhar esse vídeo. Então clique em gostei, gente. Aproveitando, eu posso mandar um beijo aqui pra minha equipe? Pode, deve. Beijo, equipe. Vocês são top demais, viu? Amo vocês. Obrigada, tá? Por
por tudo. Um beijo. Tá melhor, gente, o microfone. Eles são babadeiros. Tá Pode, bom, pode tá botar bem ótimo. perto. Foi esterilizado, viu? Com lisoforme. Já faço Tá o bom jabá agora? aqui. Ai, coisa linda. Olha tá aqui. ótimo, os likes estão subindo, é isso. É E isso? aí, melhorou? Melhorou? Agora Sim, tá bom. 100%. Ah, até agora minha voz melhorou. Aí você fala, você disse que ficou a aba muito grande, né? E aí você teve esse problema da coriza, tudo, respirar. Sim, foi. Daí, só que eu tive que esperar, Tem um tempo, né? pra poder fazer a... Como é que fala? Rinoplastia. Não, a Correção. outra- a correção. Não dá pra fazer assim. E aí, nesse tempo que eu esperava, eu ficava tentando achar que iria melhorar, né? Naquela esperança de se melhorar, eu não faço. É porque ele dá uma assentada, eu sinto, assim. É, mas ele não melhora. mas- O resultado é aquilo ali. Isso, só que ele dá tipo uma desinchada, uma vai moldando desinchada. assim, né? Mas o resultado foi aquele, porque ficou torto, não Sim. ia melhorar, não é? Foi o meu caso. Não ia. E Depois ele eu te falava, mando as fotos que o meu mulher, tem. você não quer Tem um ver? assim, ó, um bem grandão isso. e um pequeno, assim, um caído. Gente, Eu era sério, é assim. de chorar minhas fotos. Eu nem. É de sério, surreal. Mas daí ficou assim, torto. E não melhorar por nada. E ele me falava, vai passar, resultado de rinoplastia com 1 ano. Não tá torto, não, tá bonito. Eu ficava tentando entrar na minha cabeça pra eu acreditar que tava bonito, mas tava nada bonito. Tu tava vendo que Tava- não tava. Era na cara, né? Aí esperei e aí fui fazer a correção. Só que aí que foi o babado. Porque o que acontece? Quando eu fui fazer a correção, o meu nariz ele tinha encurtado demais. E pra ele ficar o nariz, né, assim, normal, né, pra voltar, ele teve que tirar a cartilagem da costela, colocar, alongar um pouco mais pra poder. E ficou lindo. Quando eu vi o resultado, ficou lindo, ficou perfeito, ficou lindo. Sabe? Ficou. Falei, nossa, graças a Deus, agora Foi vai. o mesmo médico que fez a correção? Não, foi outro médico. Ah, tá. O médico aqui de São Paulo. Aí foi um outro médico. Aí ele fez, ficou lindo. Só que aí começou. O que acontecia? Ele era muito curto e estava mais alongado. Então ele começou a partir aqui embaixo, ó. Abrir essa parte, abrir essa parte. E aí a gente foi. Abria, a gente dava uma sutura. Abria, suturava. Ele abria sozinho. Abria sozinho, ficava soltando as pontinhas assim, ó. Igual meu peito. Meu peito abria sozinho também. Abria. Aí a gente ficava. Só que ele viu que não estava adiantando isso. Que chegou um tempo, a gente tinha feito lá umas 3 vezes, 4, 5 vezes costurado. E abria sempre. E aí ele viu que não ia dar certo isso, né? E chegou ao ponto de abrir. E começou a abrir e a cartilagem sair. Sabe? Tipo, começou a sair. Essa Parecia que tava expulsando, assim. expulsando. Essa parte aqui do meu nariz ficou toda aberta. Isso aqui tudo. As fotos são. Eu fiz até um relato, né? Coloquei no YouTube. E esse relato, sabe? Tipo, foi muito bom. Mas isso aqui tudo abria. Ficou muito bizarro. E aí foi quando eu fiz o enxerto. Ah, não, eu tô me confundindo. Eu fiz. Começou a sair a cartilagem depois do enxerto. Mas ele ficava abrindo, e ele viu que não tava dando certo. E aí foi quando a gente foi fazer o enxerto. Aí fez o enxerto, eu tirei um pedaço, aí tirou a costela, tirou um pedacinho da orelha e um pedacinho do lábio aqui. Caraca. Foi tenso, sabe? E assim, a pior parte pra mim foi quando eu olhei no espelho. Quando eu fiz o enxerto, no dia que eu tirei pra ver, que eu olhei no espelho assim, que eu vi meu nariz daquele jeito. Eu É porque comecei o a enxerto chorar. parece que tem que ficar um pouco, não tem? Parece que tá pra fora, assim, o negócio. Fica uma coisa, fica bem estranho, eu nunca tinha visto isso, sabe? E quando começou a abrir e mostrar a cartilagem. Aí eu fui às pressas pro hospital, entrei em emergência, porque tava muito feio já. Nossa. A coisa tava muito feia. E eu ficava usando uma pomadinha, porque se pegasse bactéria, tipo, você sabe, né? Então eu fui correndo, eu fui pra emergência, aí a gente fez a cirurgia, quando eu acordei, já tava com enxerto. Só que aí eu não sabia como que era o enxerto nem nada. Quando eu fui ver o resultado, que eu vi, falei, meu Deus, eu não achei nunca que ia ficar assim. Porque hoje, como tá pra mim, tá ótimo, mas eu não achei que ia ficar assim. Quando eu vi na hora, eu comecei a chorar na frente do médico, de tudo. Eu chorava de soluçar, assim, falava, meu... Aí começou a passar um filme na minha cabeça. Meu Deus, eu tinha um nariz perfeito, olha o que eu fiz. Eu estraguei minha vida, estraguei meu rosto, e agora, sabe? Não, isso é muito louco, porque a gente, talvez, né, não sei, não é que precisa passar por isso, mas só depois que passa, Que passa. que É a isso, gente sabe? pega, olha umas fotos nossas atrás e fala, pra quê? Pra quê? Pra que eu fui Exato. fazer É a isso? mesma coisa que eu faço hoje. Quando eu vejo foto antiga, eu falo, meu Deus, meu nariz era tão perfeito, era tão perfeitinho, mas que eu fui mexer, fazer as coisas, mas passou. E o bom que eu falo é isso, que tudo é lição, né? Tudo é um aprendizado. Então, muitas coisas que aconteceram na minha vida, tudo, não tem uma coisa que não serviu de aprendizado, sabe? Então, na hora, é o que eu sempre falo, na hora eu fico triste, eu me questiono, eu fico, meu Deus, por quê? Mas só depois a gente entende, né? Por que aconteceu, o que tinha que acontecer, porque tudo é uma lição, tudo é aprendizado e o bacana é isso, né? Que a gente vai Você aprender. teve um processo assim, você acha que demorou muito pra você se aceitar mesmo, assim? Ou você foi logo depois que você passou por isso? Sim, Porque eu tive teve que um passar tempo, por, né? por tudo isso, eu tive que passar, Eve, porque senão eu não ia parar, não.
Tu ia ficar igual a mim. Eu não ia ficar fazendo cirurgia atrás de cirurgia. O Renato e Diego falam que eu tava competindo com a Angela Bismarck. Só que a Angela Bismarck fez 42 cirurgias, eu acho. Meu Deus. 42 ou 52? Fala, Renato. Parou na 29, né, Vi? Caticatar, eu, hein? Ângela, a gente não sabe quanto, mas é porque a Ângela, ela era casada, ela se casava com um cirurgião plástico. Olha isso, gente. Ela já casava com um cirurgião plástico, então ela era meio tipo uma vitrine daquele cara. Ela realmente, eu já te falei que eu a conheci pessoalmente? Renato, cadê a câmera da produção? Cadê? Eu super a conheci pessoalmente, eu trabalhava num centro comercial e ela treinava lá também. Ela era amiga de umas pessoas que eu conhecia e ela realmente é lindíssima, ela era lindíssima. Ela tinha um corpo perfeito, tudo perfeito. Só que ela ia fazendo as cirurgias meio que, acho que para fazer esse mostruário. Mostruário é uma palavra horrorosa. Não é a palavra certa. Mostruário do cirurgião plástico é ótimo. Ela era o portfólio do cara. Aí ela casou com... Não sei o que é pior. Ela era casada. Só que eu não sei se vocês sabem a história dela, ela também foi pra fazenda, né? Ela já esteve na fazenda. Eu sei. Ela era casada com um cirurgião plástico, esse cirurgião plástico morreu. Ele foi assassinado dentro de casa. E depois ela casou com outro. E depois ela casou com outro cirurgião plástico também. Gente, ele morreu não, né? Esse terminar o processo, entendeu? Pra terminar o processo. Esse segue vivo, aí ela fez umas outras cirurgias polêmicas e tudo. Tá sabendo, hein, Renato? Pô, super acompanha a vida dela. Eu era leitor assíduo do Ego. Saudade de Ego. Mas falando sério, eles falam zoando. Diego sempre fala zoando. Você tá competindo com a Angela Bismarck? Porque ela fez, acho que 52 plásticas. E eu falo isso, que eu teve uma época que eu acho que se não realmente não desse esse parece problema... um negócio que vicia, que você quer mais. Gente, sério. Eu não ia parar também. Eu falei assim em algum podcast, Jorge, que eu fiz a primeira cirurgia, 3 meses depois eu tava na mesa de novo fazendo outra. Eu falei, adorei, vou fazer mais. Aí fez outra, sabe? E hoje, é o que eu falo, hoje eu olho umas fotos, que eu fiz lipo também, fiz 2 vezes. Aí eu fiz uma lipo, eu olho a foto antes da lipo, eu falo, o que eu lipei ali, né? Tipo, não tinha nada. Mas foi só pela graça também, minha filha. Triste, eu fico, né, todo dia, fico lá eu mesmo me enganando, achando que... Mas tu também quer adianta pra quê? Pra sumir, né? Só se for. Não, mulher, precisa dar uma... Não precisa nada, não. Olha aqui, mas voltando para esse assunto da cirurgia, você teve um processo para você ficar com enxerto, acho que o quê? Uns meses, né? Para mexer de novo no enxerto, para tirar? Porque fica um negócio assim... Não, caiu depois. Ele cai sozinho? Caiu a casquinha. Quanto tempo? Oi? Não sai, não. Um segundinho aqui. Já voltou. A gente ficou mudo aqui. Na hora que você falou da dieta, voltou, mas é aquela história, né? Aquela história. A gente, eu queria segundinho que acontece, pessoal... Queria pedir desculpa a vocês, porque a gente já identificou o problema, né, Renato? A gente já... E Vini. A gente já identificou o problema que tá... De vez em quando o áudio some aqui no meio do programa, mas a gente vai resolver. E se Deus quiser, e quinta-feira a gente não vai estar com esse problema de sair o áudio. Mas enfim, que eu ia falar do enxerto. Então ele cai sozinho, mas demora ou não? Não, o enxerto não cai não. O enxerto é isso aqui, ó. O enxerto por dentro. Eu fiz enxerto também, amiga. Eu fiz tirei da costela também. Mas então, fiz aqui, Você não ficou com um negócio pra fora, não, que fica? Caiu, ficou uma casquinha. Depois uma casquinha. Depois foi caindo na casquinha. Não, porque tem alguns que ficam mesmo um negócio pra fora, tem que esperar. Não, assim não. Não, é grandão não, mas às vezes fica um pouquinho, sabe? O que eu quero dizer é o seguinte, isso afetou um pouco a sua autoestima, né? Nossa, demais. E eu tinha que trabalhar, né? E a gente trabalha com o quê? Gente, pensa, e o curativo que eu usava era até aqui, ó. Não tem filtro, né? Eu lembro que do dia que eu vi o enxerto, né, que eu cheguei em casa, eu fiquei procurando um filtro, fiquei botando assim, e nem... Qual que ficava melhor? Qual que ficava melhor? Até hoje, tem um vídeo aqui, eu procurando um filtro assim, ó, se pudesse eu mostrar, procurando o vídeo, o filtro e não nada, e eu com a cara assim de choro, a lágrima ia descendo, não vai ter jeito. Aí eu comecei a colocar o curativo. Mas você ficou bastante tempo com o curativo, bastante tempo com o curativo. E quando eu tirei o curativo, foi uma coragem ali ainda, porque eu fiquei recebendo hate pra caramba. Mas quando eu tirei, eu falei... eu sou assim, eu tô assim, é o meu estado atual agora. Quem quiser me acompanhar, vai me acompanhar sim, porque é a minha realidade, eu mostro que a minha realidade é a minha vida, e eu tô vivendo isso agora, então eu vou colocar assim, e se não quiser parar de me seguir, não ver, é só isso, porque eu não vou ficar me escondendo. E foi mesmo, tu tirou, eu vi que do nada tu tirou, apareceu e assumiu. Gente, tá assim, meu nariz tá assim, sabe, e fui levando a vida, né. E vem cá, o que mudou da Stephanie lá do início da sua carreira pra hoje, assim? Que hoje você sempre me mostrou ser muito forte, assim, desde quando eu te acompanhei. Mas hoje eu vejo você mais forte, mais decidida, mais... O que mudou? É isso, sabe, Eve? Eu acho que hoje eu comecei muito, muito jovem, né? Eu sou muito jovem ainda, ainda tenho 23. Mas eu comecei...
Não, você é muito jovem também. Eu Mas, tenho assim, 15, né, amiga? 16 vai fazer. Esté, eu descobri que você é da idade da minha sobrinha. Ele chegou falando isso aqui hoje no Falei, estúdio. gente, a Esté. Aí eu falei, Esté, tá. Aí eu fui olhar a data de nascimento e tudo, aí falei, gente, a Esté é da idade da minha sobrinha, que eu trato como se fosse um bebê. Entendeu? Eu trato ela. Ela é um bebê. Ela é um Renato. bebê, ela é o meu bebê, com certeza, ela é o meu bebê. Mas aí quando eu olho, eu falei, cara, você é mais nova do que ela, meses. Tipo, eu falei, gente, é da idade, da idade. Como a vida... Você tá velho. Como eu tô velho, isso é normal, isso eu já tô a assumir. Mas como a vida, tipo, leva as pessoas de um caminho de amadurecimento diferente. Não que ela não seja madura, ela é super madura. Te Ela chamou tem os de rolês dela criança, e tudo. amiga. Ela tem os rolês dela Não e você, tudo. a sobrinha dele te chamou de criança. Ela também, ela também tem uma jornada aí bacana. Mas, por exemplo, quanta coisa você já passou, né? E o pior, publicamente. Né? É o mais complicado, tipo, como você passa... Porque todo mundo tem perrengue, entendeu? Mas como você consegue tão nova passar por isso publicamente, Nossa, admirável. elogio da equipe, olha Poxa, isso. Caraca. tô com moral, obrigada. Tô me sentindo até, né? Chama ela que ela vem, Evelyn Heckley. vem, chama, vem, vem. Cheguei!